a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos 1 até o 10. E destacamos o versículo 2, que diz assim: Jesus disse assim: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. O tema de hoje é: Deus sabe das nossas necessidades. Jesus estava pregando a palavra do Senhor para o povo e tinha uma multidão bem grande seguindo o Senhor. E eles ficavam lá ouvindo esta palavra sem se preocupar em ir para casa. Provavelmente todos eles trouxeram comida junto, mas estava muito interessante ficar lá ouvindo Jesus falar. Quem sabe nós faríamos a mesma coisa. A alimentação é que espera. Vamos ficar em jejum então, passar fome, mas não vamos perder a oportunidade de ouvir Jesus falar, ele explicar a palavra. Isso deveria ser algo fabuloso, tanto que prendeu a atenção daquele povo por 3 dias. E o próprio Jesus fala. E ele fala que tem pena dessa gente porque eles estão ali até sem se alimentar, estão passando fome. E não dá para mandar esse povo embora, porque eles vão desmaiar pelo caminho de tanta fome. Então, o que fazer? Quase 4.000 pessoas desse jeito? Então, ele experimenta os discípulos, ele põe os discípulos à prova, ele prova eles. Já tinha colocado a multidão toda à prova e eles, como se diz, passaram no teste. Ficaram lá ouvindo o Senhor falar. Agora era a vez dos discípulos e eles falaram: mas como nós vamos alimentar tanta gente e nós só temos 7 pães e alguns peixinhos? Mas nas mãos de Deus, qualquer coisa faz-se multiplicar, ou até o nada é mais importante nas mãos de Deus do que o tudo longe de Deus. Deus criou o mundo a partir da sua palavra. Ele não tinha nenhum material pronto para criar o mundo, e assim ele foi fazendo passo a passo, falando as coisas. E o mundo passou a existir na perfeição que era. Veja, é tão perfeito o mundo, mesmo que esteja envolvido no pecado. É só pensar nas estrelas, o sol, a lua, a terra. Isso é fenomenal, é algo tão valioso e tão fenomenal, maravilhoso, que nós nem chegamos a imaginar como isso pode surgir do nada. Mas aqui Jesus já mostra como ele faz a partir de 7 pães e alguns peixinhos o alimento para 4.000 pessoas e ainda sobraram alguns cestos cheios de alimento. Na verdade, Jesus não precisava daqueles pães nem dos peixes, mas ele quis fazer isso para ensinar os discípulos. Aqui era o alvo de ensino, os discípulos. Eram 2 coisas. Primeiro, ter compaixão do povo. O povo precisa ser amado, ser respeitado. O povo, ele muitas vezes não sabe nem o que faz. E ele fica entretido assim em certas coisas que perde a noção de tudo. E Jesus fala assim que eu tenho pena dessa gente. Então os discípulos já tinham uma ideia de que eles também deveriam ter pena dos outros. Mas o outro ponto é que a suficiência vem de Deus. E Deus sabe as reais necessidades do seu povo. E por isso nós também podemos nos consolar que Deus não está longe de nós. Só porque passamos por alguma dificuldade ou necessidade de algo, quem sabe até urgente,
Deus está vendo, Ele sabe o que nós estamos precisando. E se Ele não dá e leva-nos, quem sabe, até ao óbito por causa de certas coisas que nós precisamos, então esse era o melhor caminho mesmo. Nós temos que parar de ficar teimando com Deus. Ele sabe o que está fazendo, sabe exatamente o que deve ser feito e o que precisa ser feito. E nós não sabemos o que deve ser feito. Nós olhamos muito para as nossas paixões. Aquilo que nós gostamos deve ficar, aquilo que nós não gostamos deve ir embora. Mas Deus pensa de forma mais ampla, muito melhor do que nós. Por isso, vamos confiar no Senhor. Os discípulos confiaram em Jesus, mesmo que eles não estavam entendendo nada. Como pode agora? Vamos alimentar quantos? Quem sabe dava para alimentar mais ou menos 7 pessoas. E eles só tinham aquilo. Mas eles já tinham aprendido, porque tinha acontecido antes já outro milagre. É melhor ficar quieto e confiar no Senhor. E este é o segredo da vida do cristão. Trabalhar, fazer o que precisa ser feito. Se começam a aparecer dificuldades, vamos tentar passar por cima. Se não conseguimos, vamos tentar dar a volta. E se ainda não conseguimos, vamos silenciar, confiar no Senhor e pedir a sua ajuda, que Deus sabe a nossa necessidade. O perdão dos pecados foi a necessidade mais urgente que Deus resolveu, e Ele ofereceu o seu próprio Filho para que nós tivéssemos o perdão. Hoje temos o perdão, a vida, a salvação, e isso é um presente que Deus nos dá. Agora, as coisas materiais, elas também precisam de ajuda. Sim, nós precisamos. Vamos confiar no Senhor e pedir que sempre faça-se a sua santa vontade. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado pelo perdão dos pecados que o Senhor nos deu. Essa era a nossa maior necessidade. Agora nós também temos outras necessidades que são materiais, necessidades do corpo, da mente. Então venha nos ajudar, Senhor, e faça-se conforme a tua santa vontade. Em nome de Jesus. Amém.